Irmãos queridos, Jesus está neste lugar para ser adorado pela sua igreja, pelos salvos, e é dever nosso, mas também um grande privilégio, cada um de nós poder cantar os louvores, orar e testemunhar, e para mim, além da grande responsabilidade, um privilégio poder estar aqui de pé para abrir a Bíblia e falar do amor do Senhor para todos vocês. Estivemos ontem encerrando por volta de 1h da manhã, na verdade já era hoje, não é? A reunião do nosso presbitério, que aconteceu aqui, na Igreja da Bahia. E dentre tantas coisas que nós tratamos, desafios que nós estamos abraçando como presbitério, com vistas ao crescimento da obra aqui em Salvador, na Bahia, plantação de novos trabalhos, enfim, desafios. Tivemos a alegria de romper algumas barreiras e decidimos ontem ordenar ao sagrado ministério 3 dos nossos filhos. É para dar glórias a Deus mesmo, irmão. 3 dos nossos filhos. Nosso colega Jean Piana Rios, que será ordenado ao sagrado ministério. Nosso irmão, colega Alexandre Ribeiro Lessa, e o nosso irmão Marcelo, que por um tempo serviu ali a nossa congregação 2 de julho, foi ao seminário, voltou, vai para Itapetinga, mas vai ser ordenado também nessa ocasião. Hoje à noite, se Deus quiser, no culto vespertino, teremos a alegria de proceder à ordenação ao Sagrado Ministério. Vai ser uma festa muito bonita e um momento de muita emoção, como sempre é, e deve ser mesmo. A Bíblia diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Não é? Que Deus seja louvado por essa vitória que Ele concedeu à igreja e ao presbitério. E que Deus abençoe o seu povo. Abra a sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Romanos, aliás, aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu já ia inventar mais uma carta, não é? Segunda aos Romanos. Não, é segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Antes de fazer a leitura, olhe para o texto e veja o capítulo 8. Só olhar, não vou ler. O capítulo 8 fala sobre a oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Todo o capítulo. E o apóstolo Paulo elogia os irmãos pela iniciativa e a visão. Diz umas coisas muito curiosas. Eu não vou ler o capítulo inteiro, capítulo 8, mas vou somente mostrar a vocês um versículo que me chamou muito a atenção e depois eu vou ler o capítulo 9. É o verso 4 do capítulo 8, quando Paulo diz que os irmãos da Macedônia pediram com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Não é sensacional?
insistiram, pediram, deixe a gente participar, deixe a gente ajudar nesse movimento de socorro aos nossos irmãos da Judéia. É sobre isso que eu vou falar nessa manhã, mas eu vou ler o capítulo 9, do verso 6 ao verso 15, que você vai acompanhar assentado como você está. E isto afirmo, é a sequência do capítulo 8. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência, aliás, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. O contexto desta passagem é a pobreza, a necessidade, em alguns casos, extrema, de muitos dos nossos irmãos que perderam tudo em função de grande perseguição, movida pelos romanos e pela liderança religiosa aos chamados cristãos. Alguns perderam suas casas, bens se foram confiscados, muitos foram mortos, não tinham mais casa nem lugar para voltar, perderam tudo, simplesmente tudo. E o Espírito Santo mobilizou a própria igreja para socorrer aqueles irmãos. E Paulo foi instrumento de Deus como apóstolo dos gentios, mas como líder da igreja, para fazer uma grande coleta para ajudar aqueles irmãos. Vocês lembram da história de Barnabé? Um homem de consolação, que doou parte do que tinha, repartiu os seus bens, dando exemplo
seguido por muitos. A gente lê no livro de Atos dos Apóstolos a igreja se mobilizando para isso. Em vários momentos encontramos essa postura da igreja. Inclusive, está dito lá que as pessoas traziam os seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos, para que fossem distribuídos a todos à medida que alguém tinha necessidade. Onde houvesse uma falta, alguém carente, alguém precisando, os apóstolos, pelas mãos dos diáconos, iam repartindo aqueles bens e ajudando as pessoas, a fim de que houvesse socorro ali. O contexto é esse. Não era para enriquecer ninguém, nem para privilegiar ninguém, nem ninguém estava ganhando nada com isso. A igreja ganhava com isso. A solidariedade, a bondade, a liberalidade, valores cristãos estavam servindo como um grande testemunho naquele momento grave que a igreja vivia. Então aquela coleta, aquela oferta levantada tinha esse contexto. A perseguição à igreja, muitas necessidades, muita carência e um povo mobilizado para socorrer. Então, nesta manhã, o contexto é esse, mas eu não vou entrar nesse mérito da carência. Eu vou tratar sobre o mover do coração, a disponibilidade e a disposição do coração, inclinando-se para dar, para doar. Eu li aquele verso 4 do capítulo 8 porque mexeu muito comigo. Um grupo se sentir tão movido e tão comovido, de chegar ao ponto de insistir, rogar, pedir com instância, para também ajudar, para cooperar. Deixe-me cooperar, permita-me cooperar. A gente vive um tempo e uma cultura e uma experiência em que, se não nos cobrarem algo, se não nos sacudirem em favor de alguma coisa, ainda que seja para o bem, que esteja na nossa cara, raramente a gente tem a iniciativa e menos ainda a disposição de ajudar. Nosso coração se inclina se ele for comovido. E para comover o nosso coração não é tarefa fácil. Porque há um espírito que age em nosso tempo, que a Bíblia profetiza, e nós não temos o que fazer mesmo, que é um espírito de egoísmo. A Bíblia diz que nos últimos tempos, os dias serão difíceis, porque os homens serão. Aí vem uma lista de males e de valores deturpados. Vem uma lista. E quem encabeça a lista é o egoísmo. Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, presunçosos. Vem uma série de males. Mas quem encabeça é o egoísmo. É a adoração do eu, do ego. É a entronização da minha vontade, do meu desejo, da minha necessidade, ou como diz o apóstolo Paulo, o Deus deles é o ventre.
Pensando nisso, eu resolvi conversar com vocês e trazer como palavra de Deus essa mensagem. No desejo de que o Espírito Santo quebre as correntes que trancam os nossos bolsos, ou mate a cobra que está dentro da nossa bolsa. Mas esse negócio é uma brincadeira, que a pessoa não põe a mão no bolso porque tem uma cobra dentro. Que Deus nos faça mais generosos, assim, mais liberais. Liberais no sentido da liberalidade, não do liberalismo. Mais prontos a dar, mais prontos a contribuir. E agora eu vou voltar para o texto e mostrar por que eu faço esse apelo. Primeiro lugar, notem vocês, no capítulo 9 que eu li, versos 6 em diante, que as ofertas, o dinheiro, bens que eram dados para serem trocados ou vendidos, ou mesmo aproveitados, foi traduzido pelo apóstolo Paulo por semeadura. Não era negócio. A relação aqui não era comercial. Não era dar para receber, usufruir algum benefício. Não, era uma semeadura. E notem vocês qual era a motivação de tudo isso. O apóstolo diz em todo o texto, de forma repetitiva, que eu não vou ficar repetindo, mas eu vou citar para vocês qual era a motivação. Esta bênção que enriquece e não traz desgosto é para ser aplicada no reino de Deus. E é por isso que ele repete exaustivamente a expressão dando graças a Deus. Essa liberalidade, esse gesto de dar o que se tem, repartir o que tem, vai trazer glórias a Deus. E ele diz assim: fazendo isso, tanto vocês quanto nós, os ímpios, vendo isso, vão glorificar a Deus. Esse é o propósito. Porque, na verdade, qualquer criança, não faça isso não, porque vai atrapalhar a aula dele, mas se você chamar Paulinho agora aqui, ou qualquer uma das crianças que tenha aprendido na escola bíblica dominical, peça para que eles digam qual é o princípio primeiro do homem, o propósito principal do homem, que aprendemos desde o Cordeirinho do Senhor. Glorificar a Deus. Essa visão, essa ideia de ter, construir, edificar, angariar para mim mesmo, para nós mesmos, como se fôssemos o fim de todas as coisas, isso não glorifica a Deus. Essa é a razão porque Jesus chamou aquele jovem aparentemente piedoso, conhecedor da palavra, cumpridor das leis, desde menino. E ele teve a ousadia, a coragem, a autoridade e a liberdade de chegar para Jesus e perguntar: mestre, o que é que me falta? Ele tinha tanta consciência de que fazia tudo corretamente,
dúvida, ele perguntou: mestre, o que me falta para herdar o reino de Deus? Ele cumpriu os mandamentos desde menininho. E o curioso é que no texto, Jesus não diz que aquilo não é verdade. Jesus apenas diz para ele que deveria, uma coisa faltava. Era que ele era apaixonado pelos bens que tinha. E a vida eterna não consiste nos bens que temos. E ele se entristeceu com aquilo porque ele amava as riquezas. Jesus disse: dê o que você tem aos pobres, depois a gente conversa. Nós somos estabelecidos debaixo da bandeira do capitalismo. As nossas relações, desde que aprendemos, desde criança, as nossas relações passam pelo ter, pelo poder. Pessoas são medidas pelo que têm, não pelo que são. E isso migrou até para a igreja. E não é de agora. Razão porque Tiago escreve no seu livro e condena aquela prática de algumas igrejas que recebiam bem pessoas bem vestidas e desprezavam pessoas que socialmente não tinham muita coisa. Isso tem 2000 anos, mas acontece do mesmo jeito hoje. A gente olha para as pessoas e julga-as pelo que tem, pelo que aparentam, quando Deus vê outra coisa. Então, quando alguém se liberta da avareza, de fato o Espírito Santo o visitou. Ironicamente, alguém, eu não sei quem, de fato, disse que talvez seja mais fácil para Deus, a maneira de falar, por favor, converter o coração da pessoa do que converter o bolso. É só uma brincadeira. Porque, na verdade, quando Deus converte o coração, o bolso vai junto. Porque a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Não podemos amar a Deus e as riquezas. Um servo não pode servir a dois senhores. Então, voltando aqui para o texto, a visão do apóstolo é de que quando a gente recebe de Deus, e Deus pode nos dar muito, em tudo, na graça, no conhecimento, saúde, inclusive bens. Sabia disso? Inclusive bens. Mas para quê? Para aplicar no seu reino. Sabe o que foi que Tiago disse? Ele disse: pedis e não recebeis, e pedis mal. Pedis para esbanjar os vossos prazeres. Às vezes nós não temos muito, porque Deus é maravilhoso e Ele não vai nos dar. Por amor. Porque Ele sabe que se nos der, nosso coração vai se corromper. Ele conhece a nossa intenção, nossas motivações, nossas inclinações. Que bom que Deus nos dá nãos. Que bom que Deus não responde todas as nossas orações, tudo aquilo que lhe pedimos. Ele nos dá o que é melhor para nós.
E o que precisamos? Semeadura. É uma visão espiritual da coisa. Saber que estamos plantando para o reino de Deus. E quem planta nem sempre sabe se vai colher aquilo que plantou. Imagina, crê e espera que haja frutos. Mas nem sempre quem planta colhe aquele fruto. Quantas vezes, irmãos, na igreja a gente semeia, investe, entre aspas, gasta, não colhe e às vezes nem vê o fruto do que nós semeamos. Vou dar alguns exemplos. Agora eu posso mudar a voz e voltar ao normal. Vou dar alguns exemplos. Quantas vezes o presbitério investiu ministerialmente em um candidato, em um seminarista? E a igreja orou, irmãs de oração, irmãos que deram ofertas para sustentar aquele obreiro. E aquele obreiro, aquele ministro, se forma, é ordenado e vai para um outro campo tão distante. Entre aspas, nem prestou serviço ao campo daquele presbitério, nem sabemos mais onde ele está dando frutos em um outro lugar. Nós semeamos e os frutos outros colhem. A Bíblia fala sobre isso. Um outro exemplo. O que é que você acha que significa um joelho dobrado em oração incessante, de invocação, de clamor por alguém, por algo, por uma situação? Você está semeando. É um exercício de fé. É um investimento espiritual. Todo esforço, toda obra, todo trabalho é uma semeadura. Estamos plantando espiritualmente coisas que darão frutos seguramente. Às vezes eu penso assim, e tenho muitos testemunhos a dar. Eu escrevo um texto. Às vezes é muito caro para mim, por algumas razões. E eu publico aquele texto. A igreja aqui lê. Mas você tem ideia de onde esses textos podem ir parar? Ou do que eles podem significar para a vida de uma pessoa? E vou dar esse testemunho, esse exemplo que eu disse que daria. Eu fui pregar faz alguns anos no interior da Paraíba. Fui de avião até certo ponto, depois de carro até um certo ponto, depois de moto até um outro ponto. Só faltou o jegue para acabar de chegar. Culto na igreja, preguei e depois nós fomos almoçar. Eu, o pastor da igreja, que estava liderando o congresso, fomos almoçar na casa de uma irmã. Aquela irmã, hospedeira de pastores. Lembram disso? Que hospedava os pastores, os líderes, lá em Campo Formoso, né? Fomos almoçar. Depois do almoço, a filha dessa irmã, que já era idosa, mas a filha, uma senhora casada, meia idade, disse: pastor, eu tenho um negócio para lhe mostrar. E ela tirou de uma gaveta um boletim que eu tinha escrito havia muitos anos. E alguém viajando de Belo Horizonte para o Nordeste trouxe esse boletim e deu para essa pessoa.
era exatamente o que aquela pessoa precisava ouvir. Foi um impacto para a vida daquela pessoa. Era uma mensagem comum. A igreja leu, várias pessoas, outros amassaram, jogaram fora. Mas para aquela pessoa, naquele dia, naquela hora, naquela circunstância, foi uma palavra rema, uma palavra de Deus. E ela ficou tão grata que ela guardou, quem sabe um dia, podia me encontrar ou não, e naquela ocasião ela me mostrou aquele boletim já amarelado, rabiscado, anotado, grifado, umas frases grifadas. E ela me agradeceu tanto. Eu pensando, quando eu escrevi aquele texto, tantos anos atrás, não imaginava. Como agora, por exemplo, eu estou aqui semeando. Eu não sei quem está me ouvindo, me assistindo pela internet. Eu não sei o que isso pode estar significando para outras pessoas. Mas o Espírito de Deus é soberano e livre para agir e abençoar o seu povo. O que importa é que tenhamos a consciência de que o que fazemos é pela fé e é uma semeadura. Então, se a gente pensa assim, quando a gente está cantando aqui, nós não estamos cantando músicas, nós temos a consciência de que estamos quebrando cadeias com o louvor do Senhor. Quando a gente testemunha, não estamos apenas abrindo a boca e falando algumas coisas religiosas, nós estamos profetizando. Não é verdade? Quando a gente vem ao altar trazer uma oferta, entregar o nosso dízimo, nós não estamos negociando com a igreja. Não estamos bancando despesas da igreja, muito menos dando coisas para a igreja. Nós estamos semeando. Nós estamos plantando no reino de Deus. A visão é abençoar. A visão é investir para que a obra de Deus prevaleça, cresça, desenvolva, caminhe, prospere para a glória de Deus. Se eu coloco do que eu tenho, ainda que seja R$1, R$2, não importa o valor, e aquilo é significativo, aquilo é pela fé, é o que eu posso, aquilo é um investimento. Meu irmão, aquilo ali não é dinheiro, sabia? É uma moeda, mas aquilo não é dinheiro. Ali é o poder de Deus movendo as águas. Deus pode fazer grandes coisas. Essa é a visão. Então, eu louvo a Deus pela vida da Igreja da Bahia. Ontem eu dei testemunho no presbitério. As dificuldades das igrejas, dificuldade, nunca pode, nunca tem, nunca dá. E eu dei como testemunho ali, eu disse, irmãos, a igreja de Deus caminha pela fé, sempre. E até hoje, 2011, os que andam pela fé, até hoje, nunca nos faltou nada. Porque nós cantamos, Deus é fiel. Eu dei testemunho, a nossa igreja, nesses últimos anos, teve tantas despesas, investiu tanto, reformou a igreja, casa pastoral, terreno, congregações, muito dinheiro. E nós não temos ninguém aqui no rebanho rico. Mas nós temos pessoas fiéis. E isso alegra o coração de Deus. Eu disse uma coisa, ô Ricardo, tem como dar pause aí? Olha, você que está na internet, não desligue. É só uma pausa, tá? Por uma questão estratégica. Certas coisas eu não posso falar para a internet. Mas nós fizemos uma Deus é fiel, meus irmãos.
E quando a gente investe, Deus vai abençoar a vida da gente, em todos os sentidos. E é para a glória dele mesmo, não é para enriquecer a gente, para a gente ter uma casa melhor, um carro melhor. Ele pode até fazer isso, mas o propósito dele é sempre a glória dele, a bênção da igreja, enriquecer o seu povo com uma unção renovada. Eu quero finalizar esse testemunho do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Meu irmão, é isso que significa em tudo dar graças. Eu fui pastor de várias igrejas, e dessas várias igrejas por onde passei, e conheço outras, nesse pormenor, nesse detalhe que vou usar para finalizar essa meditação, eu só conheço a igreja da Bahia. Pode ser que haja outras, deve inclusive haver, mas eu não conheço, só conheço a igreja da Bahia. É a única igreja das muitas que eu conheço, que janeiro, que é um mês de muita gente viajando, muita gente fora, é o mês que a receita da igreja é mantida fiel. E há alguns anos, inclusive, curiosamente, maior do que outros meses. Isso é fidelidade. Você quer um ano de vitórias? Você quer um ano de vitórias? Semeie. Semeie. Abra o coração, invista, dê um pouco mais, sonhe um pouco mais, olhe para o reino de Deus e veja o que Deus pode fazer. E você vai receber um avivamento em sua vida. Louvado seja o Senhor. Amém.